Os 40 anos da Lei de Execuções Penais e os desafios do sistema penitenciário brasileiro. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, em mais uma edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. E para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui o ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, que fez palestra magna aqui hoje a respeito desse tema. Ministro, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Gostaria de saber, conhecer um pouco mais das reflexões que o senhor trouxe desse estudo dos 40 anos dessa Lei de Execuções Penais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Prazer é nosso. E agradeço novamente a oportunidade de ter participado desse congresso. Acho que é o 3º ano seguido, né, que eu sou convidado e tenho muita honra em participar. E contribuir, como sempre o senhor faz, né? A ideia da palestra, ela é apresentar um quadro geral do nosso sistema penitenciário, das dificuldades que nós temos, do excesso da população prisional, dos motivos, né, pelos quais isso acontece, de eventuais caminhos alternativos para que isso seja melhorado. Eu acho que uma solução em curto prazo nós não temos, a situação é realmente muito caótica. Nós temos hoje cerca de 850, 860 mil pessoas presas, 180 no sistema com prisão domiciliar, as outras 600 e tantas mil pessoas em celas físicas, né? E nós temos ainda cerca de 300 mil mandatos de prisão a cumprir. Se esses mandatos fossem cumpridos, nós teríamos hoje 1.100.000 pessoas dentro do nosso sistema carcerário. Aí você vai considerar não só as pessoas presas, como com toda a estrutura necessária para manter esse sistema, e nós vamos ter uma ideia da magnitude que é o nosso sistema prisional. E que vem só não crescendo nos últimos anos. As políticas adotadas, isso foi uma das coisas que eu falei, elas não têm mostrado um resultado positivo, não só na diminuição da criminalidade, que teria como consequência a diminuição da população carcerária, mas também no controle, né? Ou seja, a questão de sanear, de uma certa forma, o próprio judiciário no aspecto penal. Agora, ministro, aperfeiçoar, ajustar essa legislação que já tem 40 anos, talvez também não seja o caso. Se continuarmos com essa cultura de rigor, por que não pode se ter dignidade, tratar com mais humanidade quem cometeu um crime, quem cometeu um erro? Esse é um problema que vem ao longo dos anos, né? Eu falo sempre que não se trata de um problema, porque a gente teve vamos dizer assim, um último governo um pouco mais duro nessa questão dos direitos humanos e consequentemente, do sistema prisional, mas não é de responsabilidade dele. Esse é um problema que vem ao longo dos últimos anos. Entra governo, sai governo, e nós nos deparamos com isso, ou seja, uma política que visa a punição, única e exclusivamente a punição. Não há a conscientização de que essas pessoas que se encontram presas hoje vão sair amanhã. Necessariamente elas vão sair. Nós não temos prisão perpétua, nós não temos pena de morte. Então essas pessoas, por maior que seja a pena, elas vão sair. Então se você não preparar essas pessoas para o mundo que elas vão encontrar quando elas saírem, certamente elas vão voltar à criminalidade e certamente elas vão voltar de onde elas vieram. E de quem é essa responsabilidade mesmo? Porque governos são provisórios, são marcados pela descontinuidade, pelo revezamento. E qual que é o papel do sistema de justiça como um todo nesse sentido? Eu acho que aí nós temos que... Eu sempre falo que a mudança legislativa é necessária, ela é possível, mas ela não é a única responsável por qualquer mudança estrutural. A mudança toda passa pela mentalidade de quem escolhe os governantes, né? Enquanto a população continuar escolhendo pessoas que tenham uma visão mais dura sobre essa questão, nós não vamos ter uma solução. Não adianta. Você pode mudar a lei aqui, ali, um ponto ali, outro acolá, mas você não vai conseguir fazer uma reforma estrutural, uma reforma ampla. Você vai, eventualmente, sanar um gargalo, um problema, mas o todo vai continuar num avanço, vamos dizer assim, negativo, né?
que é o que tem acontecido nos últimos tempos. Eu sempre falo, quando você fala em criminalidade, a resposta normalmente é punição. Ou é aumento da punição, ou é a criação de novos tipos penais, ou você ainda pensa redução da possibilidade de progressão de pena, dificuldade de prescrição, essas coisas, ou seja, tudo visando a prisão. E isso não tem dado resultado. A criminalidade cresceu, consequentemente o sistema prisional cresceu, a justiça, com isso, ela começa a perder qualidade, porque ela não tem uma estrutura para responder essa procura, né, que ela é procurada, e aí você tem a dificuldade no âmbito da justiça, e quando eu falo de justiça, eu falo de Ministério Público, eu falo dos órgãos de persecução penal, criminal, você fala, tem a polícia estadual, a polícia civil, polícia militar, polícia federal, ou seja, é uma série, é uma estrutura toda envolvida nisso, que, infelizmente, hoje não tem preparo suficiente para encarar essa nossa realidade. E é uma situação bem controversa, porque o nosso sistema carcerário ele não ressocializa, ao contrário, ele condena o condenado a permanecer no crime cada vez mais. Exatamente. Nós estamos, e o pior de tudo, você transforma o ladrão primário que cometeu um erro, que todos nós estamos sujeitos a cometer, porque eu acho que também há muita hipocrisia. Eu sempre falo que determinadas pessoas só vão acordar para essa realidade o dia que essa realidade bater na porta. E aí eu uso como exemplo, qualquer um de nós aqui pode um dia estar dirigindo um carro, no meio da rua você dá um espirro, cai alguma coisa no chão, você vai pegar e atropela uma pessoa. Pronto, você está dentro do sistema. E aí você vai ver o que é esse sistema. Aí não adianta, mas eu não quero saber. Se você for tratado como aqueles outros que estão lá e como você defende, você vai entrar nessa mesma estrutura. E aí não vai ter saída. Então a pessoa só vai acordar para que, peraí, isso aqui pode estar cometendo injustiças no momento em que essa injustiça bate na porta dela. Então, eu lembro que tempos atrás eu fiz uma palestra lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e eu fiz essa questão do problema do erro judiciário, etc., e fizeram uma ponderação, mas isso acontece e tal. Eu falei, acontece, e você não acha problemático, desde que não é com você. O dia que for com você, você vai falar, não podia acontecer. Pois é isso. Quando está no vizinho, não tem problema. Quando chega na nossa porta, a gente acorda para essa realidade. Então, todos nós aqui estamos sujeitos a um dia a enfrentar essa máquina. Essa máquina realmente de moer gente, de humilhar pessoas, de acabar com a dignidade de qualquer um. E esse estado de inconstitucionalidade, né, gera mais violações, né? Qual o alcance disso? Pode alcançar familiares? Lógico, porque no momento em que você... eu estava falando e a gente acabou desviando no caminho. Você pega um pequeno criminoso e transforma num grande criminoso. Até porque quando ele entra dentro do sistema, para sobreviver lá dentro, ele vai ter que aderir a alguma daquelas organizações criminosas que hoje todos nós sabemos que comandam essa criminalidade dentro do Brasil. Então ele vai ter que aderir a um PCC, a um Comando Vermelho, alguma coisa assim, para sobreviver dentro do próprio sistema. E muitas vezes ele vai ter que trazer a família. Então, por exemplo, uma pessoa, um traficante é preso, muitas vezes quem vai assumir o lugar dele na estrutura é a mulher que está aqui fora. Muitas vezes a mulher vai ser obrigada a tentar levar droga para dentro do sistema para poder que ele possa vender lá dentro, atender ou se proteger lá dentro. E aí você vai tirar aquele que é o responsável pelo sustento e você vai colocar a família numa situação difícil aqui. Aí a mulher entra para o crime. Hoje, se você for um presídio feminino, você vai ver que 70%, 80% das mulheres que estão presas lá entraram para a criminalidade por causa do companheiro ou por causa do marido. E aí você coloca, depois que essa mulher entra e é presa também, você tem problema, quem vai cuidar do filho? Dos filhos, né? Que é difícil você ter uma pessoa que tenha um filho só. Então é toda uma roda, uma engrenagem que uma coisa vai puxando a outra. E o crime organizado está de olho nesses meninos também, futuros soldados desse... Lógico, não tenha dúvida em relação a isso. Ministro, a respeito de alternativas, né? O senhor já até conheceu esse modelo da APAC, né? A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É viável? É viável em pequena escala. É a leitura que eu faço, pelo menos hoje. Por quê? Porque é um sistema que não pode
a estrutura não pode cair na mão dessas organizações criminosas. Então, é um sistema em que os presos, de uma certa forma, devem ser independentes, né? É um sistema que funciona com presos com penas definitivas, é um sistema que funciona com presos que já passaram pelo sistema convencional e mostraram no sistema convencional que estão dispostos efetivamente a mudar. Então, você vai ter um trabalho, um critério de escolha desse preso, você não pode trazer qualquer um com risco de contaminar o que está funcionando. E por isso você precisa, como são estruturas normalmente pequenas, para você ter um controle, para você ter uma interação melhor, uma própria área de convivência, espaço para trabalho, etc. É um sistema que funciona, pelo menos a impressão que eu tenho, em pequenas comunidades de prisioneiros. Não é para você pegar um presídio de 3.000 pessoas e transformar aquilo do dia para a noite numa PAC. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. É um sistema aberto, a segurança é uma segurança, você pode dizer, uma segurança mínima. Eu, por exemplo, nas APACs que eu visitei, você não tem arma lá dentro da PAC. A PAC de São João del Rei, eu acho que não tem nem muro. É uma fazenda aberta. Então, se você não tiver uma estrutura, uma população que esteja disposta a efetivamente mudar, isso não vai funcionar. Tem uma relação direta, então, com a lotação, né? Não superlotação, não pode... Lógico, até porque a superlotação acaba levando o pior, né, das pessoas. Então, há pouco tempo eu estive no Maranhão conversando com o diretor do DEPEN hoje, ele me falando que você tem presídios em que você vai ver meia dúzia, que são chamados líderes, que vivem em celas com lajota, com azulejo, com banheiro, etc. Enquanto o resto da comunidade vive toda em celas com, assim, cabem 10 pessoas e tem 15, 20, 30 pessoas lá dentro, dormindo no chão, sem higiene, com comida fria, etc. Há um privilégio dentro do sistema, aquela liderança dentro do presídio. E isso é um fato sabido, né? Esse que é o preocupante, é isso. Não é um fato assim, ninguém sabe que isso acontece debaixo dos panos, não. Quem comanda, quem dirige aquela unidade prisional sabe que aquilo acontece efetivamente. Muito bem, no próximo bloco, então, ministro, eu gostaria de falar com o senhor sobre a questão também do julgamento midiático em torno desses crimes e da criminalidade. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em setembro passado em Belo Horizonte. Nós estamos discutindo hoje sobre a sociedade midiática e a proteção da pena justa, com o ministro Sebastião Reis, Superior do Tribunal de Justiça, que fez uma palestra magna sobre os 40 anos da Lei de Execuções Penais e também sobre os desafios do sistema penitenciário brasileiro. Ministro, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa influência, né, da sociedade midiática sobre os julgamentos. Como separar uma coisa da outra, como ser mais técnico e não ser tão sensível a essas pressões? É difícil, né? Eu acho que hoje, a única forma de você tentar não se influenciar por isso é sair do mundo, né? Porque hoje você está no seu celular e chega uma notícia, você liga a televisão, a notícia está lá, liga o computador, aparece um... Então, é muito complicado. E o grande problema que eu vejo é que a maioria dos comentários, das notícias, são feitos por pessoas que não têm informação para aquilo. Nem conhecimento. Não tem informação, não tem formação para aquilo. São pessoas que falam de orelhada, né? Ouviu falar, ouviu dizer, alguém falou, comentou, ele já entende que aquilo é o que está acontecendo e vai. Então, eu acho que para você enfrentar isso, primeiro, é o preparo técnico da magistratura. Aliás, não só da magistratura, porque essa questão da mídia, ela influencia não só, por exemplo, no direito penal, não só a magistratura, quem julga, como quem acusa, como quem apura. Porque muitas vezes esses órgãos são levados a fazer, às vezes, uma acusação mais gravosa do que ela é realmente, ou imputar a responsabilidade a alguém porque tem que dar uma satisfação à sociedade de qualquer forma. Então, isso tudo pode acontecer. Então, a forma que você tem de combater é dar estrutura para essas pessoas, preparo técnico, preparo material, e mais do que nunca,
independência funcional. As pessoas têm que ter independência e garantias funcionais, que aí elas podem efetivamente atuar de acordo com a sua consciência. Você nunca pode ter um juiz em que ele possa ser, de alguma forma, ameaçado ou colocado a sua função, a sua atuação em risco. E quando eu falo em risco, não é ser demitido simplesmente, mas ser transferido, ser tolhido de alguma forma, ter alguma questão funcional, funcionalmente prejudicado, porque não decidiu assim um assado. Daí a importância da autonomia. Autonomia e a garantia funcional. Justamente você tem essas, a vitaliciedade, a inamovibilidade. São garantias que permitem justamente o juiz enfrentar esse tipo de situação. Eu acho que é esse que agora, que é muito difícil, tem cada dia ficado mais difícil, porque você não tem como se isolar do mundo, né? Até porque, antes, quando falamos de julgamento midiático, estávamos nos referindo às mídias tradicionais. E agora, com as redes sociais, se agravou mais ainda. Antes era jornal, né? E a gente sempre falava, né? O jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Mas as mídias não, elas vão ficando com aquilo, né? Aquilo vai não crescendo, e é difícil você, não só, às vezes você até consegue se proteger, mas sua família não consegue, seu filho não consegue, sua esposa não consegue, seu pai não consegue, sua mãe, tudo isso, de uma certa forma, acaba influenciando. E já é difícil a situação, por exemplo, eu acho muito difícil a situação do juiz em primeira instância, porque ele enfrenta essa situação, esse quadro todo sozinho. Nos tribunais superiores, eu sempre falo, eu acho que a solução para você enfrentar esse tipo de coisa é levar para o colegiado, porque você vai despersonalizar aquela decisão. Não é mais o ministro ou o desembargador tal que está decidindo, é a turma, é o colegiado que está decidindo. Então você dá uma quebrada nessa reação àquilo que foi decidido. Eu acho que isso eu sempre falo, hoje então que nós estamos num momento do apogeu das decisões monocráticas, né? Até porque é uma realidade, eu sempre falo que eu não tenho outra solução a não ser decidir monocraticamente, quantidade de processos que batem nas nossas portas todos os dias, mas se você não faz determinadas decisões, você leve para o colegiado. Aquilo é a forma que você vai ter para se proteger. Porque a decisão vai ser uma decisão coletiva e não mais uma decisão individual. Esse é um modelo semelhante àquela experiência de juiz sem rosto? O juiz sem rosto, inclusive, se discute, ou seja, não é uma coisa exclusiva no Brasil, ela existe em outros países, principalmente da América Latina, onde tem esse problema do tráfico, das organizações criminosas extremamente violentas. Mas ele tem uma constitucionalidade discutível, porque ainda você vai ponderar, será que o julgador, o réu, pode não saber quem é o responsável pelo seu julgamento? É uma coisa complicada. Mas é uma forma que tem sido feita em alguns lugares, não é uma forma ainda disseminada dentro do nosso dia a dia, que é uma de proteção do magistrado. Ou seja, você faz uma espécie de uma proteção, né? Inclusive hoje eu participo da Cumbre, que é uma reunião de juízes da América Latina, e uma das questões que mais se discute, eu estou justamente num grupo que discute a questão da organização criminosa, do combate à organização criminosa, é a forma de proteção, não só do magistrado, como próprio do Ministério Público. Ou seja, de que forma que você vai... Quais são as garantias que ele tem para enfrentar esse tipo de processo, ou seja, ao conduzir um processo. Então, você tem várias soluções, você tem a rotatividade, você tem a questão do juiz sem rosto, então você tem segurança pessoal, você tem várias situações que são tratadas, vários caminhos, várias alternativas, né? Mas você nunca vai ter uma solução perfeita, sempre vai ter aquilo que... Imagina só, você viver 24 horas com segurança pessoal. Ninguém aguenta, né? Você entra em parafuso. Agora, a questão da pena ser justa ou não, ela deveria passar por critérios técnicos da dosimetria, né? Então, quando foge desse tratamento jurídico, também há um risco muito grande até da insegurança jurídica. A questão do problema da dosimetria é que, por mais que você tente criar critérios objetivos, e nós temos alguns, ou seja, você tem uma série, a partir do artigo 59, você vai ter várias, inclusive as etapas, primeiro você considera isso, depois aquilo, tal, você tem uma circunstância que pode aumentar a pena, vai variar de tanto a tanto, mas você abre um espaço para a subjetividade do juiz. Você não tem como, até porque, como a realidade é muito viva,
você não tem como objetivar tudo aquilo que pode acontecer. Você vai ter uma circunstância, sem contar o fato de que você vai ter uma circunstância que para você é mais relevante, para mim é menos relevante. Então, você tem alguns limites, você tem critérios, a lei se preocupa com isso, a própria jurisprudência tem caminhado no sentido de fixar algumas balizas, mas sempre há uma dose de subjetividade. Como é que a criminologia, ministro, o senhor que é um estudioso, ela pode contribuir para a reforma desse sistema nosso penal? Eu acho que talvez é a identificação da origem dos problemas, né? Eu acho que você tem que tratar o mal pela raiz, né? Onde que está o problema? Por que nós estamos nessa situação? Não é fazer uma resposta, mas aí que é o problema da prevenção. Você tem que evitar que isso aconteça. Não é simplesmente tirar o sofá da sala, né? Você tem que evitar que aquele problema ocorra. Eu acho que é isso que nós estamos falhando. Nós estamos preocupados hoje com a resposta ao crime, como é que nós vamos responder essa criminalidade. Agora, e não como evitar que a criminalidade ocorra. E essa busca de respostas, ministro, tem muito a ver com a formação continuada, né? Uma situação em que a classe sempre busca, e esse congresso é um exemplo disso, está participando do 3º Congresso Consecutivo da Magistratura. Qual que é a importância desse estudo continuado na busca dessas respostas? Eu acho que um problema dessa dimensão, a resposta tem que ser debatida entre todos aqueles que participam, vamos dizer assim, na análise, nas consequências, nisso tudo. Então você tem que procurar, você tem que ir na academia, ver o doutrinador, o que ele acha, onde que ele pode, da forma que ele pode contribuir. Você tem que ir ao magistrado que está lá na ponta, lá na frente, vivenciando aquele dia a dia. Você tem que ir no Ministério Público, ouvir a contribuição do Ministério Público. Você tem que ouvir a contribuição da autoridade policial, porque são realidades completamente diferentes, são visões diferentes que têm que se complementar. Muitas vezes a solução que eu acho ideal não é aquela solução que a autoridade policial vai achar, que o Ministério Público vai achar, e vice-versa. Então, se não sentarmos todos nós numa mesma mesa, no sentido de discutir, de debater as causas e as respostas para esses problemas, nós não vamos chegar a solução nenhuma. Qualquer solução unilateral não vai resolver. Gostaria de ouvir, nós estamos na reta final, ministro, gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre esses modelos alternativos aí de autocomposição, conciliação, mediação, justiça restaurativa. Isso pode funcionar no direito penal? É um dos caminhos, né? É um dos caminhos. Eu acho que você tem um determinado tipo de criminalidade que isso não resolve, né? E você vai ter situações em que a vítima não vai aceitar esse tipo de coisa. Mas em outros caminhos, é um caminho, é da mesma forma, ou seja, não só no direito penal como fora, você tem a mediação, você tem a conciliação, você tem a arbitragem. Nós temos que abrir possibilidades diferentes. Ela pode não funcionar aqui, mas ela vai funcionar ali. Nós não podemos ter uma mentalidade fechada de achar que a solução é só uma, que a forma de enfrentar esse problema, da criminalidade, é julgar, prender, julgar, condenar e prender. Eu não tenho outro caminho. Como um criminoso vai sentar com a vítima e vai achar uma solução? Pode ser que para mim não surta efeito, mas pode ser que para você surta. Você tenha uma forma de ver o mundo diferente e que muitas vezes você sentar com aquele que roubou, com aquele que te agrediu, vocês podem chegar a um bom termo naquilo lá. E aquilo talvez seja, principalmente para aquela pessoa que errou uma vez. Como eu falei, todos nós estamos sujeitos. Um dia você está muito nervoso, entrar num bate-boca e passar do limite. Aquilo, às vezes, só o fato de você estar dentro daquela situação te acorda e resolve. Eu falei, não posso mais caminhar nesse sentido. Eu vou me submeter a um tratamento, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer algum tipo de acompanhamento, eu vou tentar conciliar com aquela pessoa com quem eu tive esse problema e com isso mudar aquela realidade. Eu acho que é um caminho válido que tem que ser tentado também. Ministro, para encerrar a nossa entrevista aqui, nossa boa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse uma indicação de leitura. O que o senhor anda lendo para a nossa audiência, por favor?
Da outra vez que você me fez essa pergunta, eu tinha falado de Capitães da Areia, de Jorge Amado, que eu acho um livro extraordinário. Eu acho que dessa vez eu vou falar com um livro também que me impactou de uma forma muito grande, que é do Leonardo Padura, chamado Hereges. É um livro que ele mostra a Holanda da época de Rembrandt e faz uma mistura e traz para Cuba da época da Revolução e para Cuba atual, para os Estados Unidos atual. É um livro extraordinário que eu acho que eu não conheço ninguém que tenha lido que não tenha ficado maravilhado. Boa indicação, com certeza. Ministro, obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Foi um grande prazer. Você pode ver e rever essa entrevista em nossos canais da AMAGES no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.